Olá, tudo bem? Eu sou Hamilton Quirino, advogado imobiliário e mediador. Esse canal cuida de discutir, de estudar e debater os problemas relacionados com o condomínio edilício nos aspectos legais e, principalmente, no que se relaciona com o convívio social. Hoje vamos responder a uma pergunta a respeito de reuniões, de procurações e quitação. A pergunta é a seguinte: queria saber a respeito do excesso de procurações que são levadas nas reuniões da Assembleia e do conceito de quitação dos condôminos, para os efeitos de participação e votação. Bom, com relação às procurações, devemos seguir as regras do artigo 653 seguintes do Código Civil e que disciplinam as formas de procuração, que é o mandato. Procuração pode ser pública, lavrada em cartório, pode ser particular e pode ser verbal, dada lá no momento da reunião. Com relação à procuração particular, recomenda-se que seja exigida no edital de convocação o reconhecimento de firma, porque muitas vezes o edital nada fala a respeito e na hora da reunião vem a pergunta: cadê a firma reconhecida? Se não foi exigida no edital, né, não pode, a não ser que a convenção estabeleça, mas normalmente a convenção não trata disso, então o edital deve constar que a firma deve ser reconhecida, porque não há exigência legal de reconhecimento de firma. Mas a parte contrária pode reconhecer, pode exigir. Por exemplo, um locador pode exigir que a firma do locatário, dos fiadores, tenha o reconhecimento da firma. E nesses casos, a firma, o reconhecimento é de firma por autenticidade e não por semelhança. E a convenção, ou regulamento, ou uma norma da Assembleia pode também exigir que as procurações particulares feitas para as reuniões da Assembleia tenham também a firma reconhecida por autenticidade. Qual o objetivo disso? É de diminuir o número excessivo de procurações. Porque se a procuração ela tem o reconhecimento de firma por autenticidade, obriga a pessoa a ir no cartório ou alguém do cartório a ir na casa, na residência, no trabalho daquela pessoa que está otorgando a procuração. Mas o principal objetivo é estimular a ida às reuniões, porque muitas vezes as pessoas não querem saber aquele clima de discussão, não querem saber, mas aí tudo que acontece, que é decidido, eles também não participam. E a procuração só não é eficaz para a pessoa se fazer presente. E também recomendo que seja exigida que a procuração seja específica para aquela reunião. Porque há muitas vezes a gente vê, eu trabalho com isso há muitos anos, né? E muitas vezes a gente vê que procurações, as mesmas, são apresentadas ano após ano, e às vezes a procuração de 10 anos é apresentada todo ano aquela mesma procuração. Então o ideal é que ela seja uma procuração específica para aquela reunião. Reunião se realizar no dia 25 de março. Aí tem aquela procuração com aquela especificidade do dia 25 de março. Com relação à quitação, né, nós temos o artigo 1336 do Código Civil que estabelece assim: podem os condôminos votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, estando quite. Então, numa interpretação literal, né, os condôminos têm que participar, têm que estar quites para participar e votar, né? Então, se ele não está quite, ele não pode sequer participar. Alguns condomínios, de forma mais radical, né, criam uma barreira, criam uma limitação e colocam um livro de assinaturas numa entrada assim, uma entrada estreita, e as pessoas que estiverem em dia vão lá e assinam. Aquelas que não estiverem, tem um livro, tem uma listagem, né? Aquelas que não estiverem sequer assinam a presença, quer dizer, cumprem rigorosamente o que está no artigo 1336, numa interpretação literal. A maioria dos condôminos, no entanto, não é assim tão exigente e permite que todo mundo participe, e só não pode votar. E como é que se controla isso, né? Alguns condomínios, algumas administradoras fazem o seguinte: eles fazem a votação normalmente e na hora de computar os votos eles excluem aqueles que estão inadimplentes. Eles têm a listagem ali, falam: esse voto não vai contar, né? É uma maneira mais discreta de resolver a situação. Agora, ah, essa, aqueles que exigem, né, essa quitação
para poder a pessoa participar, entrar no recinto da reunião, eles têm um argumento que também é válido, de que muita gente está inadimplente, vem participar, vem tumultuar, às vezes do princípio ao fim, só não podem votar, mas podem tumultuar. Então esse é o conceito. Eu recomendo que esse assunto seja tratado no regulamento de reunião, ou no regulamento interno, ou principalmente, se possível, na convenção, que é mais difícil, porque tem um quórum de 2/3. E também pode limitar, né, a convenção ideal, que é a convenção limite, em 2, 3 procurações, não deixar isso em aberto para evitar que uma pessoa chegue com 40, 50 procurações. Com relação ao conceito de quitação, né, nós temos alguns condomínios pensam de um jeito, outros pensam de uma forma diferente. Quitação seria, nos termos da lei, artigo 1336, aquele que está em dia, aquele que não deve nada. Mas alguns condomínios admitem que as pessoas em débito possam parcelar esse débito e comparecer e votar, né? Isso é uma questão que deve ser tratada numa assembleia específica, com pauta para isso, ou no regulamento, ou, em último caso, que seria mais difícil de acontecer pelo quórum, na própria convenção. Estabelecer, ou a pessoa tem que estar 100% quitada, não dever nada, nem multa, nem cota atrasada, nada, ou então a pessoa pode participar desde que esteja em acordo. Muitos, a maioria, né, pelo que eu entendo, pelo que eu participo várias vezes, sempre participando de reuniões, a maioria entende que a pessoa tem que estar 100% quitado, né? Muito bem, então essas são as normas que o ideal, né, que conste, né, em regulamentos, não seja uma coisa para ser decidido no improviso, na hora, porque a gente sabe que no início da reunião começa aquela discussão, não, mas eu fiz o acordo ontem. Tem casos de pessoas que fizeram acordo, que não pagaram aquele acordo, participaram, e tem casos até extremos, que pessoas foram eleitas síndicos estando inadimplentes, porque tinham feito um acordo, podia votar, ser votado, foi eleito síndico estando inadimplente. Como é que vai fazer? Ele vai entrar com ação contra ele mesmo, né? Então tem toda essa preocupação e alguns condomínios são mais rigorosos, outros menos rigorosos. Bom, essa questão, essas perguntas, né, eu fico à disposição para responder neste canal, basta escrever neste canal, ou então mandar para o e-mail consultoria@miltonquirino.com.br. Qualquer pergunta relacionada ao condomínio, eu estou aqui disposto, preparado, né, e à vontade, fico à disposição. Alguns anos atrás, eu escrevi esse livro, né, Condomínio Edilício, Manual Prático com Perguntas e Respostas, que já está na 5ª edição, né? Hoje já está com 827 páginas, e porque durante muitos anos eu respondi, cerca de 20 anos, respondi cartas nos jornais O Globo e Extra. Então, essas perguntas, né, vieram a compor parte desse livro, né, porque tem muitas, são milhares de perguntas, mas algumas eu vim a compor esse livro tratando do Código Civil e de outras leis, né, do condomínio edilício, em todos os artigos, mas pontuando aqui e ali com perguntas. Então, como hoje, né, os jornais não têm mais a seção de perguntas e respostas, nós temos hoje os canais, né, da rede social. Então, eu procuro fazer esse trabalho, que é um trabalho de cunho social, né, de esclarecimento, né? Então, fico à disposição nesse mesmo canal ou no e-mail que eu já mencionei, consultoria@miltonquirino.com.br. Fiquem à disposição. Muito obrigado pela atenção.